Ricardo Mendoza despertou antes de o sol se erguer por completo, como costumava fazer em dias de reuniões importantes. Abriu as portas de vidro que davam para a sua sacada e sentiu o ar fresco da manhã invadir o quarto silencioso. Lá de cima, ele podia ver todo o jardim perfeitamente aparado, com flores bem cuidadas e fontes decorativas. Gostava de apreciar a paisagem para se lembrar do quanto tinha conquistado ao longo dos anos. Mas naquela manhã, algo diferente chamou sua atenção. Uma pequena figura agachada, quase camuflada pela penumbra, revirava a terra de um dos canteiros. Curioso, Ricardo se inclinou para a frente, estreitando os olhos. Mesmo de longe, percebeu movimentos rápidos, como se a pessoa tentasse cavar com as próprias mãos, sem ferramentas. Sentiu o coração acelerar num misto de surpresa e indignação. Quem teria a ousadia de invadir sua propriedade, ainda mais àquela hora? Ele se virou, pegou um casaco e desceu apressado a escadaria, decidindo que ele mesmo resolveria aquela situação. Ao chegar ao jardim, os primeiros raios de sol já desenhavam contornos nítidos nas plantas. Ricardo identificou um garoto vestindo roupas gastas, com um pequeno saco plástico sobre o colo. O menino mantinha os joelhos fincados na terra, recolhendo pedrinhas úmidas e punhados de solo. Quando percebeu que estava sendo observado, congelou por um instante. Tentou se levantar e fugir, mas escorregou na terra solta e caiu sobre o gramado. Parecia desesperado para sair dali. "Ei!" chamou Ricardo, aproximando-se a passos firmes. O garoto tentou correr novamente, mas foi interceptado por um segurança que viera correndo de uma guarita próxima. O homem o segurou pelos ombros com uma força que fez o menino estremecer. Em resposta, o garoto se debateu, encarando o segurança com olhos acesos de medo e raiva. "Solta ele!" ordenou Ricardo, depois de alguns segundos de confusão. O segurança obedeceu, mas não se afastou completamente, mantendo uma posição de alerta caso o menino tentasse qualquer outro movimento brusco. Ricardo fitou o invasor. Era um garoto franzino, aparentando não mais do que 9 ou 10 anos. O rosto estava sujo de terra e as mãos tremiam, ainda agarradas ao saco plástico. "O que você acha que está fazendo?" perguntou Ricardo, mantendo a voz firme, mas não agressiva. O menino abriu e fechou a boca algumas vezes, sem saber o que dizer. Passou os olhos rapidamente pelo gramado, procurando um caminho de fuga, e finalmente explodiu numa fala trêmula. Eu preciso dessa terra. É para enterrar a minha mãe." O ar pareceu estagnar. O segurança lançou um olhar de estranheza a Ricardo, e Ricardo simplesmente não soube como reagir de imediato. Não esperava ouvir algo assim, ainda mais vindo de uma criança que mal conseguia segurar o saco plástico. "Como é?" murmurou descrente. "E também," o menino continuou, a voz se partindo, "é para tentar salvar minha irmã. Ela está doente. Eu achei que, se eu conseguisse um lugar para enterrá-la aqui e usar um pouco de terra para ela..." A frase saiu confusa, misturando ideias de enterro e doença. Era nítido que o menino estava em choque emocional, sem saber se explicava o que realmente se passava. Ricardo sentiu um calafrio. Tinha visto muita coisa na vida, mas nunca um garoto tão pequeno implorando por um punhado de solo para enterrar a própria mãe. De repente, surgiu uma voz feminina, meio rouca, que vinha do portão principal. Uma senhora idosa, ofegante e com roupas muito simples, apoiava-se na grade para tentar entrar. O segurança hesitou, mas bastou um gesto de Ricardo para que a deixasse passar. Por favor, suplicou a idosa assim que se aproximou. "Esse é meu neto. Desculpe, senhor, nós não queríamos confusão." Ela parou, notando como o menino estava amedrontado. Então se voltou a Ricardo, com os olhos cheios de preocupação. "A minha filha faleceu ontem à noite, e a neta mais nova, a Ana,
Tá muito doente. Miguel, esse menino, ficou desesperado. Achou que precisava de um pouco de terra. Por favor, não chame a polícia, não mande prender ele. A gente tá desesperado, senhor. Ricardo balançou a cabeça, ainda assimilando a situação. Não se moveu imediatamente e por isso a governanta da mansão, que vinha se aproximando, sugeriu em tom seco: Senhor Ricardo, talvez seja melhor chamar as autoridades. É invasão de propriedade. Ele não respondeu. Em vez disso, apenas ergueu a mão num gesto para que ela se calasse. Queria entender tudo antes de tomar qualquer decisão precipitada. O menino Miguel respirava pesado, encarando ora o patrão, ora o segurança, sem saber se corria ou se pedia desculpas. Foi nesse momento que o segurança, ainda assustado, tentou expulsar Dona Maria e Miguel de forma mais brusca, empurrando-os em direção ao portão. Miguel, no reflexo, deu um empurrão de volta no homem quando viu a avó quase cair. Seguiram-se alguns segundos de bagunça, um braço para lá, outro para cá. O menino tentando proteger a idosa. Ricardo deu 2 passos à frente, elevando a voz. Chega! Bradou. Não façam nada contra eles. Os poucos funcionários que presenciavam a cena ficaram em silêncio, sem saber se deviam interferir. Ricardo respirou fundo, então voltou-se para Dona Maria. A senhora e seu neto? Entrem. Podem esperar lá dentro. Pelo menos vamos resolver tudo de um jeito mais civilizado. Ela hesitou, lançando um olhar cheio de dúvida para Miguel. Talvez achasse que aquela generosidade era apenas temporária e que a qualquer momento seriam enxotados de lá. Mas diante da insistência de Ricardo e do cansaço que sentia, concordou com um aceno de cabeça. Atravessaram o saguão da mansão, que tinha pé direito alto e decoração luxuosa. Miguel, de olhos arregalados, observava cada detalhe, do mármore do piso aos lustres cintilantes, mas continuava agarrado ao saco plástico com a terra úmida. Nas paredes havia quadros grandes, retratando paisagens e figuras importantes. O contraste com a realidade que ele e a avó viviam do lado de fora era gritante. Os poucos empregados acordados àquela hora espiavam curiosos. Ricardo podia sentir o peso dos olhares críticos. Por que nosso patrão está trazendo essas pessoas para dentro? Ele, no entanto, não se importou. Seguiu com Dona Maria e Miguel até um corredor lateral, onde havia uma sala menor, mais discreta, e indicou que se acomodassem ali. Sinto muito pela sua perda, disse ele para Dona Maria. Acho que não há nada que eu possa dizer para aliviar isso. Mas me contem, o que exatamente está acontecendo com a sua neta mais nova? Dona Maria, visivelmente exausta, explicou num tom baixo que Ana, de apenas 6 anos, estava internada num centro de apoio público. A menina tinha uma doença grave, sem diagnóstico claro, e não recebia o tratamento adequado pela falta de recursos. O estado de saúde dela estava cada vez mais frágil. Com a morte da mãe, tudo piorara, pois a família perdera a única fonte de renda que ainda sustentava o lar. E vocês decidiram buscar terra aqui? Perguntou Ricardo, virando-se para Miguel. O menino apertou o saco plástico contra o peito. Eu pensei que, se a gente tivesse onde enterrar a mamãe de um jeito decente, e também se eu conseguisse um pouco de terra boa para levar para Ana... A vovó disse que a gente não tinha onde colocá-la, senhor. Eu não sabia o que fazer. A voz do garoto se partiu de novo. Ficava claro que ele só queria dar dignidade ao funeral da mãe e, de algum modo, ajudar a irmã, ainda que fosse uma ideia confusa e desesperada de criança. Ricardo percebeu a determinação naquele olhar cansado e algo nele estremeceu, como se visse naquele menino um reflexo daquilo que ele mesmo tentara esquecer, a dura realidade de tantas famílias. A governanta entrou na sala de sopetão com ar de reprovação, mas não disse nada.
Apenas olhou para Ricardo, aguardando instruções. Ele respirou fundo e, contrariando toda a lógica fria de seus negócios, disse: "Eu não vou chamar a polícia. Podem ficar aqui por enquanto. Vou pedir para trazerem algo para vocês comerem." Um silêncio tomou conta do ambiente. Miguel encarou Dona Maria quase sem acreditar. Um prato de comida não resolveria tudo, mas era mais do que ele esperava receber. Ainda desconfiado, o menino manteve-se de cabeça baixa, mas vez ou outra lançava olhares na direção de Ricardo, tentando decifrar suas verdadeiras intenções. Logo chegaram 2 empregados com uma bandeja, colocando pães e leite sobre uma pequena mesa. Dona Maria agradeceu baixinho. Estava faminta, mas esperou Miguel começar a comer primeiro. Ele, por sua vez, resistiu por alguns segundos, sustentando um orgulho ferido, porém a fome falou mais alto. Pegou um pão e deu uma mordida tímida, os olhos sempre atentos a qualquer movimento. Ricardo, sem saber o que dizer, optou por deixá-lo se alimentar em paz. Precisava pensar e digerir aquela situação inusitada. Quando se virou para sair, um assistente administrativo se aproximou, trazendo um envelope pardo e murmurando que acabava de chegar. Ricardo pegou o envelope sem dar muita importância no início, mas ao abrir, sentiu as pernas tremerem ligeiramente. Havia documentos e arquivos que confirmavam: a mãe de Miguel trabalhara numa das empresas de Ricardo alguns anos atrás. Segundo registros internos, fora demitida por redução de custos. Mas havia anotações suspeitas, indicando que talvez algo mais tivesse motivado o desligamento. A ideia de que aquela mulher, agora falecida, pudesse ter sido vítima direta de um sistema que ele tanto ajudara a sustentar, lhe provocou um mal-estar repentino. Sem conseguir disfarçar o choque, ele se afastou de todos, lendo e relendo aquelas páginas. Precisava respirar. O coração batia pesado, ecoando em sua cabeça. Por fim, guardou os papéis de volta no envelope e subiu as escadas, sentindo-se estranho, dividido entre a compaixão que acabara de sentir e a culpa que começava a brotar. E então aconteceu exatamente como se tudo naquele dia o empurrasse para a mesma reflexão. Precisava tomar uma atitude diferente de tudo que fizera até agora. Precisava ajudar aquela família. E talvez outras mais. Ricardo se retira, segurando com força um documento que alguém acabou de lhe entregar. É a prova de que a mãe de Miguel trabalhou em sua empresa e foi demitida em circunstâncias suspeitas. Ele encara o papel, abalado pelo que aquilo implica. Ricardo não pregou os olhos direito naquela noite. Tinha ficado tempo demais lendo as páginas sobre a mãe de Miguel, relembrando cada detalhe da demissão dela e tentando entender se, de algum modo, sua empresa tinha responsabilidade na tragédia que se abateu sobre aquela família. Quando o sol começou a surgir pelas frestas da persiana, ele se levantou com a decisão de que precisava agir. Sentado em sua ampla escrivaninha, revisitou o arquivo mais uma vez. O nome da mãe de Miguel, Sandra dos Santos, aparecia em carimbos antigos, relatórios de desempenho e uma carta de desligamento assinada não por ele, mas por um gerente que já não fazia mais parte da empresa. Embora não houvesse provas de algo abertamente ilegal, os motivos apresentados soavam frios e burocráticos, bem distantes da realidade de alguém que, naquele momento, podia ter sido a única provedora de 2 crianças. Sentindo um nó na garganta, Ricardo abriu a janela do escritório e deixou o ar matinal entrar. Precisava encontrar uma forma de amenizar aquilo. Quando virou-se de volta, encontrou Dona Maria parada na porta, tímida, segurando as mãos enrugadas uma na outra. Ele se aproximou, surpreso por ela ter acordado tão cedo. "Senhor Ricardo, desculpe incomodar. A gente só queria saber se devemos ir embora. Não quero dar mais problema." A voz dela saía baixa. Era evidente que não se sentia à vontade naquela mansão imensa, cercada de olhares desconfiados. Ricardo hesitou por um instante, depois apoiou uma das mãos no ombro da idosa.
Não precisam ir. Fiquem até as coisas se resolverem. É o mínimo que posso fazer. Ela suspirou aliviada, murmurando um agradecimento. Antes que pudesse dizer mais, o celular de Ricardo vibrou em cima da mesa. Ele atendeu, notando que era um número conhecido, um dos membros do conselho administrativo da sua empresa. Ricardo, está circulando um rumor de que você acolheu um garoto e a avó dele em casa. Tem algo a ver com aquele caso da mulher que trabalhou para nós? A voz do outro lado soava cautelosa. Ricardo forçou calma, explicou, em linhas gerais, a situação da família e o que acontecera na noite anterior. Isso não pega bem para a imagem da companhia, nem para a sua. Pense melhor, se insistir nessa história, podemos ter problemas com investidores. Obrigado pela preocupação, respondeu Ricardo num tom seco. Mas eu tenho que fazer o que é certo. Desligou sem se despedir, incomodado com o tom frio do sócio. Ficou alguns segundos encarando o celular, sentindo o estômago revirar. Precisava cuidar primeiro das crianças. Reuniu-se com Dona Maria, que esperava pacientemente perto da porta, e perguntou qual seria o próximo passo. A gente precisa fazer o enterro da minha filha, ela explicou, enxugando uma lágrima. Ainda está tudo indefinido. E a Ana, o senhor sabe que ela está muito doente. Ricardo meneou a cabeça, consciente da urgência. Talvez começar pelo funeral fosse a atitude mais imediata, para que pudessem ao menos ter a paz de enterrar Sandra de maneira digna. Em seguida, cuidariam de Ana, que precisava de tratamento adequado. Decidido, ele pediu que o motorista preparasse o carro. Ao saírem, Dona Maria e Miguel pareciam constrangidos ao deslizar pelos corredores impecáveis da mansão. Miguel mantinha o semblante fechado, erguendo o olhar apenas para observar rapidamente um lustre ou um quadro grande na parede. Não demonstrou gratidão pelas palavras de Ricardo, tampouco reagiu às tentativas de conversa. Aparentava carregar uma tristeza profunda, misturada com desconfiança. O trajeto até a casa funerária foi silencioso. Miguel olhava pela janela, vendo as ruas elegantes se transformarem em regiões mais simples e deterioradas, aproximando-se de uma área bem diferente do bairro onde Ricardo vivia. Dona Maria apertava a bolsa contra o peito, enquanto Ricardo refletia sobre a logística necessária para resolver aquilo. Documentos, trâmites, despesas. Tinha dinheiro suficiente para facilitar as coisas, mas temia descobrir ainda mais sobre o sistema que descartava pessoas como Sandra sem hesitação. Finalmente, chegaram a uma modesta agência funerária. O prédio baixo e descuidado tinha uma pequena fila de pessoas na porta, cada uma parecendo lidar com o próprio luto. Ricardo ficou impressionado ao ver Dona Maria e Miguel se unindo à fila, como se aquilo fosse o mais normal a se fazer, resignados à burocracia. Ele, no entanto, não via sentido em esperar naquelas condições, ainda mais considerando a dor daquela família. Quando avançaram até o balcão, uma atendente de ar cansado mal ergueu os olhos. Dona Maria tentou explicar que vinham tratar do funeral de Sandra, mas a mulher interrompeu, pedindo um certificado de óbito e dizendo que não havia vaga para mais enterros naquele dia, a menos que tivessem feito o agendamento prévio. Minha filha morreu ontem à noite. Não tivemos tempo de agendar nada, murmurou Dona Maria, engolindo a vergonha por não entender como aquele sistema funcionava. A atendente balançou a cabeça, já impaciente. Sinto muito, senhora, mas não podemos fazer milagres. Tentem voltar amanhã. Miguel baixou a cabeça, as mãos fechadas em punhos. Vendo aquilo, Ricardo se aproximou, firme. Olha, eles precisam enterrar Sandra ainda hoje. A senhora não pode ao menos verificar outro lugar ou agilizar alguma coisa? E o senhor quem é? Retrucou a atendente, finalmente levantando os olhos. Ao notar a forma como Ricardo se vestia, pareceu ajustar um pouco a postura.
Desculpe, mas temos protocolos. Ricardo respirou fundo e tirou do bolso um cartão com seu nome e contatos profissionais. Sugeriu que a atendente checasse uma forma de encaixar o caso emergencial. Ela analisou o cartão, um tanto surpresa. Vou ver o que dá para fazer. Cedeu, meio a contragosto. Esperem um minuto. Enquanto a mulher foi aos fundos da agência, Dona Maria olhou para Ricardo, claramente grata, mas ainda nervosa. Miguel continuava calado, desviando o olhar. Em poucos minutos, a atendente voltou dizendo que poderia dar prioridade ao caso, mas que haveria custos extras. Ricardo não hesitou em arcar com tudo. Requereu que o funeral fosse feito com a dignidade mínima possível, sem aquela indiferença mecânica que havia percebido ao chegar. Miguel não demonstrou reação positiva quando saíram de lá. Segurando a mão da avó, ele parecia mais triste do que antes, encarando o chão a cada passo. Ao notar que o menino mal falava, Ricardo tentou puxar assunto perguntando sobre Ana. Ela tá piorando, não tá? Indagou baixinho, sem querer intimidar o garoto. O menino ergueu o rosto. Havia um brilho de dor em seus olhos castanhos. Tá sim. Tô com medo de que... Ele se engasgou nas próprias palavras. Eu só quero que ela fique bem. Ricardo percebeu que precisaria convencer o garoto de que iria ajudá-los, mas sabia também que nada que dissesse naquele momento seria o bastante para apagar a perda da mãe e o sofrimento de Ana. Optou por deixá-lo quieto. Ainda que feridos pelo luto, decidiram fazer uma breve visita ao local onde Ana estava internada, um centro de apoio modesto, quase improvisado num prédio antigo. Assim que entraram, foram recebidos por um corredor úmido, com paredes descascadas e cheiro de remédios misturado a mofo. Enfermeiros corriam de um lado para o outro, exaustos, sem dar conta de tantos pacientes. Uma enfermeira magra os saudou, reconhecendo Miguel e Dona Maria. Explicou que Ana descansava num quarto pequeno, onde dividia espaço com outras crianças. Quando chegaram, encontraram Ana deitada numa cama estreita, o rosto pálido, respirando com dificuldade. Ela abriu um leve sorriso ao ver o irmão, mas logo fechou os olhos, como se não tivesse forças nem para manter a conversa. Ricardo sentiu um nó na garganta. Nunca estivera num lugar tão precário. Observou as outras crianças tossindo, algumas chorando baixinho. Viu Miguel segurar a mão da irmã sem saber como transmitir forças. Depois de alguns minutos, perguntou à enfermeira se seria possível transferi-la para um hospital com melhores condições. Eu adoraria, respondeu ela, a voz cansada, mas o sistema de saúde é complicado. Autorizações, vagas limitadas. A família precisaria de muitos recursos e contatos. Ricardo assentiu, mantendo a compostura. Sabia que tinha influência suficiente para abrir portas, mas não seria tão fácil. Ligou do próprio celular para alguns conhecidos, solicitando ajuda para a transferência de Ana. Os primeiros retornos foram vagos e rodeados de complicações legais e burocráticas. No fim da tarde, eles se despediram de Ana, prometendo voltar. Dona Maria secava as lágrimas, aflita. Miguel, ainda segurando a mãozinha da irmã, precisou ser levado quase à força. Do outro lado do corredor, Ricardo recebeu outro telefonema, desta vez de um conselheiro influente que repetiu o mesmo alerta dos colegas. Não se envolva tanto nessa história. Eles retornaram à mansão pouco antes do anoitecer. Dentro da casa, alguns funcionários cochichavam, como se a presença de Dona Maria e Miguel fosse um incômodo. Ricardo notou olhares atravessados em seu caminho, mas não deu atenção. Apenas pediu que providenciassem um quarto improvisado para que os dois pudessem descansar. Sozinho, já tarde da noite, ele foi até seu quarto, sentindo-se exausto. Ficou diante da janela, vendo as luzes da cidade ao longe e relembrando o rosto de Ana, quase sem cor, numa cama apertada. Reviu também o desespero de Dona Maria no funeral.
e ainda havia as ligações incessantes de sócios preocupados com a imagem da empresa. Abaixou a cabeça, refletindo sobre tudo que estava em jogo. Sabia que aquilo não terminaria bem se continuasse cedendo às pressões do conselho. Porém, agora estava decidido a ajudar. Acontecesse o que fosse, não conseguiria mais fechar os olhos para aquela injustiça. De repente, seu celular vibrou, exibindo uma notificação curta e direta que fez seu coração disparar. Um alerta surge na tela do celular de Ricardo. A transferência de Ana para o novo hospital foi bloqueada por alguém influente. Ricardo acordou antes mesmo de amanhecer, tomado por um incômodo que impedia qualquer descanso profundo. Passara a noite revendo a ligação que recebera, confirmando que alguém havia bloqueado a transferência de Ana para o hospital de melhor estrutura. Aquilo o deixara revoltado e inquieto, porque alguém se daria ao trabalho de impedir o tratamento de uma criança tão doente. Com o rosto ainda carregado de preocupação, ele desceu as escadas de seu quarto em direção à sala de estar, onde uma poltrona perto da janela sempre lhe servia de refúgio para refletir. Ao chegar, encontrou Dona Maria já desperta, sentada num dos sofás, apertando as mãos sobre o colo. Ela ergueu os olhos, que revelavam uma noite mal dormida, e tentou se levantar. Desculpe, eu não consegui descansar. Fico pensando na Ana. Ela estava tão fraquinha ontem. Ricardo fez um gesto para que ela permanecesse sentada. Tente se acalmar, Dona Maria. Vou resolver essa situação. Ainda hoje vou buscar um jeito de levar Ana para onde ela possa ser cuidada. Ela agradeceu com um olhar aliviado, mas a preocupação permanecia estampada em seu rosto. Enquanto conversavam em tom baixo, Miguel apareceu no corredor. Trazia a expressão abatida, as olheiras profundas. Ele hesitou, parando a alguns passos de distância, como se não quisesse chegar muito perto de Ricardo. Por fim, avançou devagar até sentar-se ao lado da avó, quieto. Bom dia, Miguel, cumprimentou Ricardo, tentando soar acolhedor. O menino apenas meneou a cabeça, sem dizer nada. Quando o silêncio começou a pesar, um dos funcionários da mansão, com um olhar constrangido, aproximou-se para avisar que o café da manhã estava servido. Dona Maria murmurou que não tinha apetite, mas Ricardo insistiu para que ela e Miguel comessem algo. Precisavam de forças, afinal, o dia seria longo e cheio de incertezas. Durante o desjejum, as poucas trocas de palavras se restringiram a conversas pontuais sobre Ana. Miguel perguntou, quase em sussurro, se o tal hospital que Ricardo prometera era mesmo bom. O empresário garantiu que sim, mas teve de confessar que havia um problema de papelada e resistência de alguns contatos. Não entrou em detalhes, pois não queria sobrecarregar o menino com questões empresariais ou políticas, mas bastou para que Miguel erguesse uma sobrancelha de desconfiança. Sempre tem algum problema, né? Comentou o garoto num tom azedo. Ricardo sentiu o golpe. Miguel ainda não confiava nele por completo. E no fundo, o empresário entendia. A vida toda do menino fora marcada por dificuldades e perdas que ninguém resolvera com gestos concretos. Sabia que palavras e promessas vazias não adiantariam. Pouco depois, o celular de Ricardo tocou. O nome de um dos membros do conselho piscou na tela. Com um suspiro, ele atendeu. A conversa foi tensa e breve. O homem do outro lado confirmou que a diretoria estava incomodada com a repercussão de Ricardo acolhendo estranhos em casa. Os diretores temiam que isso prejudicasse a imagem do grupo ou atraísse a atenção negativa da imprensa. Ricardo desligou, desgostoso, sem responder às críticas. Ele estava cansado de ouvir as mesmas desculpas frias de sempre. Eles só querem preservar a reputação e o dinheiro, murmurou para si mesmo, guardando o celular. E eu aqui preocupado com a vida de uma criança. Decidido a enfrentar quem fosse necessário,
Ricardo entrou em contato com alguns advogados próximos, pedindo orientações sobre como pressionar os gestores do hospital que haviam bloqueado a internação de Ana. Também telefonou a amigos influentes para ver se alguém poderia abrir uma vaga em caráter emergencial. A cada ligação, recebia a mesma resposta burocrática: não temos como interferir além do limite legal. A frustração dele crescia. Dona Maria e Miguel, por outro lado, tentavam se ocupar arrumando minimamente as coisas que haviam trazido. Sem ter a quem recorrer e desconfortáveis naquele ambiente de luxo, apenas aguardavam uma definição de Ricardo. Perto do meio-dia, Miguel tomou coragem e procurou o empresário, que estava no escritório examinando papéis. Quero ver a minha irmã. Ela deve estar pior. Ricardo levantou o olhar da papelada que lia, ponderando se seria prudente levá-lo agora até o centro de apoio. Mas ao ver a expressão resoluta do menino, percebeu que não adiantaria forçá-lo a ficar. Então assentiu. Tudo bem, vamos até lá. E tentarei falar pessoalmente com a administração do lugar. Quem sabe consigo mais informações sobre essa proibição absurda. Os dois seguiram juntos, e Dona Maria insistiu em acompanhá-los. Foram de carro, num trajeto silencioso, até chegarem à região precária onde a clínica funcionava. Descendo do veículo, Ricardo estranhou os olhares que recebia de algumas pessoas na rua. Alguns curiosos, outros desconfiados. Num local tão carente, a presença de um homem tão bem vestido inevitavelmente chamava a atenção. Ao entrarem na clínica, foram envolvidos pela mistura de cheiro de desinfetante e mofo. Miguel conduziu Ricardo pelos corredores até o quarto onde Ana estava. Encontraram a menina febril, a pele cada vez mais pálida, respirando com dificuldade. Uma enfermeira com olhos cansados lançou um olhar de piedade assim que viu a família chegar. Falei com a direção sobre a transferência, mas até agora não autorizaram. Tem uma burocracia toda, explicou com o mesmo discurso de sempre. Miguel abaixou a cabeça, sentindo a impotência se aprofundar. Ricardo se virou para a enfermeira. Quem eu devo procurar aqui para resolver isso diretamente? Quero falar com o responsável agora mesmo. Conseguiram, com alguma insistência, agendar uma conversa rápida com o diretor técnico do local. Porém, quando Ricardo entrou na pequena sala que servia de escritório ao homem, recebeu apenas respostas vagas e repetições de protocolos. O diretor parecia nervoso, deixando escapar que havia gente poderosa por trás da recusa. Evitava encarar Ricardo nos olhos, como se soubesse de algo maior que não podia revelar. Precisamos de mais documentos, desculpou-se sem firmeza na voz. E neste momento, nosso hospital de destino não está liberando vagas para casos assim. Casos assim? A menina está à beira da morte, protestou Ricardo, elevando o tom. Isso não faz sentido. Alguém está fazendo pressão para que ela não seja transferida? O diretor balançou a cabeça, fingindo ignorância, mas não convenceu ninguém. Ao sair da sala, Ricardo sentia um calor subir-lhe ao rosto, uma indignação que raramente experimentava. Pensou em como grandes quantias de dinheiro e influência poderiam normalmente abrir portas. Mas agora tudo parecia se fechar, como se houvesse um bloqueio intencional. A caminho de onde Ana estava, eles passaram por mais corredores. Num deles, viram uma mãe com uma criança nos braços pedindo ajuda a um médico, enquanto o médico tentava conter a aflição, explicando que não havia recursos. Aquela cena reforçou a sensação de injustiça e tocou fundo em Ricardo, que agora compreendia, de forma crua, a realidade das pessoas sem suporte financeiro. Quando chegaram ao quarto, Dona Maria fez uma prece baixinha ao lado de Ana, que mantinha as pálpebras semiabertas, como se dormisse num sono inquieto. Miguel segurou a mão da irmã, sem soltar sequer por um segundo. Ricardo ficou ao lado deles, como uma espécie de guardião, querendo ajudar e sem saber exatamente como.
Nessa hora, o celular dele vibrou de novo. A ligação vinha de Victor Mendes, um antigo concorrente no mercado financeiro com quem Ricardo raramente conversava. Achou curioso e atendeu. Para sua surpresa, Victor soou amigável. Ouvi por aí que você está numa luta para ajudar uma criança doente. O que está acontecendo, Ricardo? Ele hesitou antes de responder. Não sabia se podia confiar, afinal, Victor sempre fora um rival. Mas sentia que precisava de toda a ajuda possível. Então, contou a história de forma resumida. Deixou claro que estava disposto a enfrentar riscos para salvar a vida de Ana, mas que tudo parecia bloqueado por forças ocultas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então, Victor se ofereceu para tentar contatos em um hospital particular, que às vezes recebia pacientes em estado crítico. Ricardo surpreendeu-se. Não esperava essa atitude de alguém que até pouco tempo atrás competia pelos mesmos contratos e investimentos. Agradeceu, dizendo que aguardaria novidades. Terminou a chamada com um fio de esperança. Miguel percebeu o semblante dele mudar levemente e perguntou o que acontecera. Talvez haja uma saída, contou Ricardo. Um amigo, ou melhor, um antigo rival, diz que pode ajudar a achar um hospital com vagas. O menino forçou um leve sorriso, mas ainda carregava nas feições a marca do cansaço e da insegurança. Ficaram ali mais algumas horas, observando a febre de Ana oscilar, conversando com as enfermeiras, buscando algum sinal de melhora. Quando o final da tarde se aproximou, Miguel não queria largar a irmã, mas Dona Maria estava exausta e precisava repousar. Ricardo prometeu que voltaria em breve com alguma solução definitiva. No instante em que Ricardo caminhava pelos corredores rumo à saída, o telefone tocou novamente. Era Victor, confirmando que poderia haver uma chance de transferência na manhã seguinte. O entusiasmo tomou conta dele e decidiu que passaria primeiro em casa para organizar documentos e garantir que nada a atrapalhasse dessa vez. Miguel, desconfiado, seguiu ao lado da avó, sem dizer muito. Contudo, havia um clarão de esperança brilhando em seus olhos, ainda que fosse uma esperança vacilante. Acreditava, contra toda a descrença que carregava, que dessa vez poderia dar certo. Ricardo, por sua vez, começava a sentir que estava finalmente rompendo a barreira misteriosa que o impedia de ajudar a menina. Já no saguão, prestes a sair, ele pegou o celular para mandar uma mensagem. Iria avisar o motorista e pedir que ficasse pronto para voltar na manhã seguinte. Mas, de repente, um grupo de homens bem vestidos, com expressões severas, surgiu à frente de Ricardo, bloqueando sua passagem. Todos carregavam um ar de quem tinha autoridade, e a maneira como encostaram na porta indicava que não o deixariam passar sem antes dizer algo. Enquanto Ricardo se prepara para concluir a transferência, um grupo de homens bem vestidos bloqueia seu caminho no saguão da clínica, claramente associados que vieram pressioná-lo pessoalmente. Ricardo deu um passo atrás, quando os homens bem vestidos bloquearam sua saída no saguão da clínica. Havia 4 deles, todos trajando ternos escuros e exibindo feições impassíveis. O primeiro, de estatura média e cabelo bem penteado, lançou a Ricardo um olhar firme, quase desdenhoso, antes de falar. Precisamos que interrompa essa insistência em transferir a menina. Seu envolvimento está criando problemas desnecessários. O tom de voz era contido, porém cheio de ameaça. Ricardo cruzou os braços, tentando não demonstrar intimidação. Percebeu que Miguel e Dona Maria aguardavam alguns passos atrás, preocupados, mas sem se intrometerem. O homem que falava deu um olhar rápido ao menino e à idosa, depois voltou a encarar Ricardo com frieza. Se eu fosse você, pensaria 2 vezes, acrescentou. Há pessoas importantes interessadas em manter tudo exatamente como está. Ricardo inspirou fundo. Pensou em Ana, febril naquele quarto apertado, e sentiu crescer em si a mesma indignação que vinha sentindo desde que soubera do bloqueio.
Não se permitiria recuar tão facilmente. Não vou desistir, rebateu com a voz firme. Vou tirar Ana daqui hoje mesmo, se possível, e vou garantir o tratamento de que ela precisa. Um segundo homem, mais alto e de sobrancelhas marcadas, soltou um riso cínico. Deu um passo à frente, aproximando-se tanto que Ricardo pôde sentir seu hálito forte. Então, vai precisar lidar com as consequências. Milionário ou não, ninguém está acima de certos acordos. O olhar que trocou com Ricardo era tão cortante que Miguel pareceu estremecer ao fundo. Por um instante, Ricardo recordou-se do conselho da empresa, pedindo que ele se mantivesse neutro. Sabia que esse tipo de jogo de poder envolvia influência política e interesses econômicos. Mas também sabia que não suportaria encarar o espelho se recuasse agora. Vou ficar com minha consciência limpa, declarou, sustentando o olhar do adversário. E você pode ficar com seus acordos. O silêncio se alongou. Os 4 homens trocaram olhares entre si, avaliando a melhor forma de reagir. Por fim, o de estatura média ergueu a mão, sinalizando para os demais recuarem. Eles se afastaram lentamente, sem antes deixar de exibir expressões de advertência. Quando abriram espaço, Ricardo notou o leve tremor em suas próprias pernas, mas seguiu firme. Dona Maria e Miguel, que estavam calados, se aproximaram. Miguel apertava o punho em volta do pequeno objeto que levara para Ana, um bichinho de pelúcia gasto, enquanto Dona Maria mantinha as mãos juntas, rezando em silêncio para que nada pior acontecesse. Ricardo tocou o ombro do menino e o conduziu até a saída. Lá fora, respirou o ar abafado do fim de tarde, com a sensação de ter cruzado uma linha que não permitiria retorno. É sério, né? Arriscou Miguel, a voz carregada de preocupação. Eles podem fazer alguma coisa contra você? Ricardo olhou para o garoto. Em seus olhos ainda havia certo receio, mas também uma curiosidade sincera. Miguel queria confiar, mas o medo de mais sofrimento o segurava. Não se preocupe comigo, respondeu Ricardo. Preocupe-se com sua irmã. Vou manter vocês seguros. Entraram no carro e voltaram à mansão em um clima tenso. Cada vez que o telefone de Ricardo vibrava, ele temia que fosse mais alguma ameaça ou notícia ruim. Mas em vez disso, recebeu uma mensagem de Victor Mendes, confirmando que o hospital particular estava pronto para receber Ana assim que a transferência fosse oficializada. Precisariam apenas passar pela papelada de admissão logo cedo, antes que pudessem ser barrados por qualquer força contrária. Ao chegar na mansão, Dona Maria se recolheu a um dos quartos, exausta. Miguel, no entanto, vagou pelos corredores claramente agitado. Acabara de ver homens ameaçarem Ricardo na frente de todos e não conseguia afastar o pensamento de que sua irmã poderia, a qualquer momento, ser ainda mais prejudicada por conta daquela briga de adultos poderosos. Ricardo, percebendo o desconforto do garoto, tentou aproximar-se dele na cozinha. "Você está bem? Quer conversar?" Miguel hesitou, mantendo os olhos no chão. Finalmente murmurou: "Eu só não quero que nada de ruim aconteça por causa da gente. O senhor é rico, mas até gente rica pode sofrer se mexer com quem é mais forte." A sinceridade do menino o comoveu. Ricardo reconheceu que, apesar de tudo, Miguel se sentia culpado por ter trazido problemas. O empresário pensou em dizer que ele não tinha culpa de nada, que o verdadeiro problema eram as desigualdades e o jogo de interesses, mas talvez aquelas palavras soassem vazias. Então optou pela verdade simples. "Se eu não fizer isso, quem vai fazer? Sua irmã precisa de ajuda. Eu tenho condições e vou usar cada recurso para garantir que ela viva." Miguel parecia prestes a contestar, mas acabou ficando em silêncio, deixando a emoção falar por seu olhar. Saiu em seguida, dizendo que precisava descansar. Ricardo notou o brilho de lágrimas que o menino tentou esconder. Respirou fundo,
sentindo um aperto no peito. Em seguida, foi para seu escritório, onde procurou manter contato com Victor. Precisavam alinhar tudo para a madrugada, ou no máximo início da manhã, antes que qualquer empecilho fosse criado. Ficou horas ao telefone, orientando advogados, repassando documentos e confirmando a viabilidade de transferir Ana. Enquanto isso, recebeu mais ligações do conselho da empresa, reclamando da repercussão pública que já começava a se formar em torno de sua postura. A imprensa local corria atrás de notícias sobre um milionário que abrigara uma família pobre, e os acionistas temiam prejuízos à marca. Ricardo, por outro lado, mantinha a decisão de ignorar essas queixas. Já tarde da noite, enfim conseguiu desligar o telefone e se encaminhou para o quarto, sentindo todo o peso acumulado das últimas horas. A casa estava silenciosa. Alguns cômodos ainda tinham luzes acesas, mas a maioria dos funcionários e hóspedes havia se recolhido. Ele pensou em tomar um banho rápido para relaxar. Precisava de clareza mental para o dia seguinte, que seria decisivo para Ana. Abriu a porta do quarto e entrou num ambiente amplo e decorado com peças caras, agora lhe parecendo frio e vazio. Jogou o paletó sobre a poltrona e sentiu o corpo pedir descanso. Mas, ao mesmo tempo, sua mente continuava girando, cheia de preocupações. Passou pela cama em direção ao banheiro, ligando a luz de maneira automática. Foi só então que ouviu um leve arranhão na porta, como se alguém estivesse enfiando algo por baixo dela. Ele parou, o coração disparando. Em vez de abrir a porta de supetão, decidiu se aproximar devagar. Viu um papel branco sendo deslizado para dentro do quarto. Em seguida, passos apressados ecoaram pelo corredor. Ricardo puxou o bilhete do chão. Era um pedaço de papel comum, mas trazia a caligrafia firme e a mensagem curta. Pense bem antes de continuar. Não vale a pena comprar briga com quem manda nesta cidade. Embora Ricardo já estivesse esperando algo do tipo, a adrenalina subiu novamente. Aquilo deixava claro que o aviso do saguão da clínica não fora mera encenação. Havia gente realmente disposta a tomar medidas ainda mais drásticas para impedi-lo de salvar Ana. Ele respirou fundo, lendo e relendo a frase. Sabia que precisava manter a calma. Amanhã tentaria garantir a transferência de Ana, custasse o que custasse. Não havia mais volta. Mas antes de fazer qualquer movimento, valia ficar atento a cada sombra que surgisse em seu caminho. Com cautela, guardou o bilhete numa gaveta trancada, perguntando-se quantas outras ameaças ainda poderia receber. Ao tentar descansar naquela noite, Ricardo percebe um bilhete ameaçador empurrado por baixo da porta de seu quarto, sugerindo consequências graves se ele não interromper aquela cruzada. Ricardo despertou com o coração acelerado, ainda remoendo o bilhete ameaçador que encontrara na noite anterior. Tinha dormido muito pouco, temendo que algo pior pudesse acontecer a qualquer instante. Levantou-se e foi direto à janela, abrindo as cortinas para a luz cinzenta do amanhecer. Sentiu-se estranho, como se a mansão de paredes impecáveis tivesse ficado sufocante. Precisava agir, e rápido. Desceu à sala de estar, notando que um silêncio incômodo pairava pelos corredores. A governanta o abordou de forma hesitante, explicando que Dona Maria passara a madrugada em claro, inquieta, e que Miguel saíra bem cedo sem avisar onde ia. Ricardo franziu o senho, preocupado. O menino vinha dando sinais de impaciência e medo, o que só piorava com cada obstáculo que surgia. Enquanto tentava pensar no próximo passo, o telefone tocou. A tela mostrava o número de um sócio importante. Ele atendeu, já prevendo o tom áspero do outro lado. "Ricardo, o que está acontecendo?" começou o sócio sem rodeios. "Você está nos envolvendo numa confusão que pode custar caro à empresa. É matéria em jornais locais, sabia? Milionário acolhe família pobre sob circunstâncias suspeitas." Está todo mundo falando sobre isso. A cada frase, o sangue de Ricardo fervia um pouco mais.
Afinal, parecia que a maior preocupação dos seus associados era a própria imagem, não a situação de Ana. A única coisa suspeita, retrucou ele, contendo a raiva, é que uma criança doente esteja sendo impedida de receber o tratamento adequado. Houve uma pausa, seguida de um suspiro pesado do outro lado. Nós queremos resolver essa história da forma mais discreta possível. Você está sendo pressionado pela diretoria. Se continuar obstinado nesse resgate insano, podemos ter que rever sua posição na empresa. Ricardo encerrou a chamada sem responder. Aquilo era como uma facada. Havia construído a companhia praticamente do zero, mas agora as pessoas que ele pensava serem aliadas o ameaçavam. Passou a mão pelos cabelos, tentando recobrar o foco. Havia algo mais importante em jogo do que a aprovação do conselho. Mesmo que significasse perder o posto de presidente, precisava salvar Ana. Ao meio da manhã, foi à cozinha e encontrou Dona Maria sentada, olhando para a xícara de café frio em suas mãos. Os olhos cansados evidenciavam que ela mal pregara o olho. Ricardo se sentou ao lado, notando que ela tentava conter o choro. O senhor sabe se Miguel já voltou? Ele sumiu de manhã. Disse que ia ver a irmã, mas não apareceu até agora. Deve estar na clínica com Ana. Ricardo tentou consolá-la. Vou até lá mais tarde para ver como ela está. Recebi notícia de que o hospital particular ainda aguarda a documentação. Dona Maria fechou os olhos, aliviada por saber que ainda havia esperança. Entretanto, a tensão permanecia, o relógio corria e Ana precisava de cuidados imediatos. Pouco depois, quando Ricardo subia as escadas para conferir e-mails urgentes, notou que um funcionário corria em sua direção, aflito. Senhor Ricardo, o menino Miguel está lá fora, no portão, querendo entrar. Está muito agitado e gritando. Sem hesitar, Ricardo desceu rápido. Encontrou Miguel no jardim, o rosto suado, murmurando palavras desconexas sobre Ana, febre e médicos que não ligavam para ela. O segurança estava ao lado, sem saber como acalmá-lo. Ela está piorando, exclamou o garoto, com lágrimas brotando nos olhos. Fui ver a Ana antes e ela não parava de tremer. Disseram que é algum tipo de infecção, mas não tem remédio suficiente. Por que a gente não faz nada logo? Ricardo tentou abraçar Miguel, mas o menino se esquivou. Seu olhar transmitia mágoa e revolta. Você disse que ia ajudar, mas as pessoas só ficam prometendo e minha irmã está lá, morrendo. Aquilo doeu em Ricardo mais do que qualquer ameaça recebida. Ele engoliu em seco, ciente de que as engrenagens do sistema não se moviam na velocidade necessária quando se tratava de gente pobre. Pousou a mão no ombro de Miguel, sentindo que o pequeno tremia de ansiedade. Vamos resolver isso, eu juro. Precisamos só de um pouco mais de paciência. O hospital particular está pronto para recebê-la, mas tem gente bloqueando a papelada. Chega de desculpa, Miguel gritou, rompendo finalmente em choro. Se vocês fossem pobres como a gente, não iam ficar esperando. Depois que o menino se acalmou um pouco, Ricardo o levou para dentro, serviu-lhe água e pediu a Dona Maria que tentasse tranquilizá-lo. Em seguida, se dirigiu ao escritório para mais ligações. A cada chamada, encontrava os mesmos obstáculos. Ao mesmo tempo, chegavam notificações de e-mails do conselho, alguns em tom ameaçador, outros pedindo discrição. A pressão estava por todos os lados. No início da tarde, uma empregada entrou no escritório, anunciando que alguns diretores da empresa tinham chegado sem aviso prévio. Ricardo sentiu o estômago revirar. A situação parecia mesmo chegar ao ápice. Encontrou-os na grande sala de visitas. 2 homens de terno e uma mulher de expressão fria, todos o encarando com desaprovação. Ricardo, devemos ser francos, começou um deles cruzando os braços. Sua postura filantrópica está prejudicando nossa imagem corporativa. Precisamos de uma solução imediata. Se não recuar, talvez seja afastado do cargo de presidente. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Deixou que falassem.
cada um apresentando argumentos sobre cifras em queda e investidores incomodados. Quando terminaram, ele respirou fundo. Eu não vou largar essa família à própria sorte, disse, enfim. Vocês falam como se a vida de uma criança fosse um simples detalhe. Vou ajudar essa menina, com ou sem o apoio de vocês. A mulher de expressão fria lançou-lhe um olhar de escárnio. Então arque com as consequências. A grande empresa que construiu pode ruir bem diante dos seus olhos. Eles se foram, deixando um clima pesado na sala. Ricardo permaneceu parado, as mãos cerradas. Durante anos, acreditara que seus sócios eram pessoas razoáveis, mas agora via que, diante de conflitos éticos, a frieza falava mais alto. Mais tarde veio outro golpe, uma mensagem urgente do hospital. Havia complicações no cadastro de Ana, o que poderia atrasar mais a transferência. Estavam pedindo documentos adicionais que, em condições normais, jamais seriam exigidos. Ricardo trincou os dentes, convencido de que aquilo era obra das mesmas forças que tentavam dissuadi-lo. Não podia perder mais tempo. No final da tarde, ele decidiu ir pessoalmente à clínica, levando Miguel e Dona Maria. Queria ver com os próprios olhos como Ana estava e tentar pressionar para que, naquela mesma madrugada, a ambulância partisse. No caminho, o ar dentro do carro parecia carregado de tensão. Miguel tamborilava os dedos no assento. Dona Maria rezava baixinho. Quando entraram na ala onde Ana se encontrava, sentiram o clima de urgência. A menina tremia, respirava com dificuldade e vez ou outra abria os olhos com uma expressão de dor. Um médico apressado explicou que o estado dela realmente piorara. Uma infecção oportunista se somava à doença de base, tornando a situação crítica. Sem equipamentos adequados, não podemos fazer muito, disse o médico, sem rodeios. Miguel aproximou-se da cama, segurou a mão fria da irmã, a voz embargando. Ana, por favor, fica firme. O senhor Ricardo vai ajudar, né? Aquele momento partiu o coração de todos no quarto. Dona Maria chorava em silêncio, sem saber como acalmar o neto. Ricardo percebeu que não podia mais esperar por autorizações burocráticas ou temer as ameaças que o rondavam. Ou agia agora, ou seria tarde demais. Vamos tirá-la daqui imediatamente, afirmou, mais para si mesmo do que para os outros. Ou dar um jeito em toda essa papelada, nem que seja na marra. Ana soltou um gemido fraco, seus olhos marejados se voltando para o irmão. Ricardo encarou Miguel, cujo rosto estava pálido pelo medo. O garoto mal piscava, como se não quisesse perder nem um segundo ao lado da irmã. Foi então que Ricardo fez uma promessa em voz alta, encarando Miguel diretamente. Ela não vai passar mais uma noite aqui. Amanhã, quando o sol nascer, Ana já vai estar num lugar onde possa receber o tratamento certo. Miguel apertou a mão frágil da irmã, como se agarrasse à última esperança que lhes restava. Ricardo sentiu a garganta apertar. Precisava agir com urgência, mesmo que isso lhe custasse tudo o que tinha construído. Ele olhou uma última vez para a menina, imóvel na cama, e voltou-se para Miguel com determinação. Não havia mais espaço para hesitação ou receio das consequências. Ricardo olha para Miguel, que segura com força a mão enfraquecida da irmã, e jura que vai tirá-la daquela clínica antes do amanhecer, custe o que custar. O relógio marcava quase meia-noite, quando Ricardo estacionou discretamente em uma rua estreita, a poucos quarteirões da clínica. Apesar da madrugada escura, as janelas dos prédios ao redor ainda exibiam pontos de luz, como olhos curiosos espreitando cada movimento. Ele desceu do carro e conferiu o ambiente, sentindo o ar pesado por conta da tensão. Vitor Mendes, que viera em outro veículo, sinalizou positivamente de longe. Trazia notícias de que a ambulância já o aguardava numa área menos movimentada para fazer a transferência de Ana, de forma rápida e sem chamar atenção. Ricardo sentia o coração bater forte no peito. Tinha dedicado o dia inteiro a garantir que a papelada mínima estivesse em ordem.
ainda que assinada sob pressa e confusão, para viabilizar a saída de Ana daquela clínica precária. Contava, sobretudo, com a boa vontade de alguns profissionais que se comoveram com o caso. O medo maior era de que as mesmas pessoas que haviam bloqueado a transferência antes descobrissem o plano e tentassem impedi-lo novamente. Pouco depois, o motorista da ambulância saltou do veículo, cumprimentando Ricardo e Victor com urgência na voz. Temos que ser rápidos e discretos. Onde está a menina? Ricardo respirou fundo e lançou um olhar para Victor, que o incentivou com um aceno de cabeça. Precisavam caminhar até a entrada lateral da clínica, onde, supostamente, haveria uma saída de serviço pouco vigiada. O combinado era entrar, colocar Ana na maca e partir sem demora. Acertaram detalhes finais ali mesmo na rua. Caso algo desse errado, seguiriam por um caminho alternativo, evitando as principais avenidas. Entraram na clínica usando uma porta de ferro que rangeu baixinho. Lá dentro, o cenário era sombrio. Corredores mal iluminados, cheiro de desinfetante e um clima permanente de desgaste. De um cômodo afastado, surgiu Miguel, que os esperava. O menino trazia o rosto abatido, mas um traço de determinação brilhava em seus olhos, como se não suportasse mais vê-la naquele lugar. Junto dele vinha Dona Maria, tão ansiosa que suas mãos tremiam sem parar. Ana já está pronta, murmurou Miguel. O médico colocou soro nela e disse que não pode ficar sem assistência por muito tempo. Ricardo fez um sinal afirmativo e tomou a dianteira. Guiou todos até o quarto onde Ana repousava, cada respiração acompanhada de um ruído frágil. Apesar do rosto febril, ela despertou brevemente ao sentir o movimento de pessoas ao seu redor. Sua expressão era de quem não entendia muito bem o que acontecia, mas percebia a agitação. Um enfermeiro da clínica apareceu para ajudar, trazendo o oxigênio portátil e checando a veia onde o soro entrava. Vou liberar a saída de vocês, avisou ele, a voz carregando a pressa que todos sentiam. Mas não fiquem muito tempo aqui. Qualquer barulho pode chamar a atenção. A maca foi preparada e Ana, com cuidado extremo, foi transferida para ela. Miguel segurou a mão da irmã o tempo inteiro, como se receasse que ela desaparecesse se a soltasse por um segundo. Dona Maria rezava em voz baixa, lágrimas escorrendo sem controle. Ricardo, por sua vez, mantinha a postura firme, mas seu peito ardia de preocupação. Não suportaria falhar agora. A comitiva partiu pelos mesmos corredores escuros, buscando a saída lateral. Não avistaram seguranças estranhos, nem sinais de que alguém estivesse vigiando. Talvez a sorte estivesse ao lado deles por uma vez. Ao alcançarem a rua, a ambulância já os esperava encostada na calçada, o motor ligado, faróis apagados para passar despercebida. Rapidamente acomodaram Ana lá dentro, ligando os aparelhos necessários. Ricardo e Victor entraram junto, enquanto Dona Maria e Miguel se apertaram em bancos estreitos. O motorista deu a partida sem acionar a sirene, seguindo devagar pelas ruas quase desertas. A noite, antes silenciosa, agora parecia pulsar de incerteza. Ricardo mantinha o olhar atento na janela, checando se alguém o seguia. Ao passar por um semáforo, vislumbrou faróis de 2 carros vindo na direção contrária. Teve um mau pressentimento, mas não viu nenhuma manobra suspeita. Decidiu se tranquilizar, concentrando-se no que viria adiante. Chegar ao hospital particular, onde, segundo Victor, uma equipe aguardava para recepcionar Ana. Mas em certo ponto do trajeto, quando viraram numa avenida silenciosa, o motorista freou bruscamente. 2 caminhonetes pretas bloqueavam a passagem, enfileiradas no meio do asfalto. Ricardo sentiu o coração afundar. Reconheceu ali um grupo de pessoas interessadas em impedir essa transferência a qualquer custo. Victor, que estava ao seu lado, sussurrou uma praga, já prevendo o confronto. A porta do passageiro foi aberta bruscamente por um homem de terno escuro. Ele encarou Ricardo e Victor como se já os conhecesse.
Atrás dele, outro homem mantinha uma postura intimidante, a expressão travada. Vocês não podem passar. Deem meia volta e levem essa criança de volta para o lugar de onde tiraram, ameaçou o primeiro. Ricardo sentiu um choque de raiva percorrê-lo. Lá dentro, Miguel apertava a mão de Ana, que agora respirava com visível dificuldade. Dona Maria mal ousava abrir a boca, temendo desencadear uma violência maior. Victor trocou um olhar rápido com Ricardo, murmurando: se ficarmos aqui discutindo, eles não vão sair do caminho, vamos tentar negociar. O homem de terno, porém, não parecia interessado em acordos. Apenas exigia que desistissem. Ninguém entendia o motivo de tanta insistência em manter uma criança doente longe do hospital, mas estava claro que havia um esquema maior envolvendo poder e dinheiro. Ricardo, movido pela indignação, retrucou: essa menina precisa de atendimento urgente. Se qualquer coisa acontecer a ela, vocês serão responsabilizados? O homem nem pestanejou. Responsabilizados por quem? Você acha que tem tanto poder assim? O silêncio pesou por uns instantes, quebrado apenas pelo barulho do motor da ambulância e a respiração ofegante de Ana. Foi então que Victor, provavelmente contando com a experiência em situações tensas, sinalizou com a cabeça para o motorista ir manobrando de leve. Enquanto isso, ele tentava distrair os homens com conversa. Mas os homens notaram a intenção e ameaçaram entrar na frente do veículo. A situação parecia prestes a explodir em violência. De repente, um clarão surgiu atrás da ambulância. Era outro carro vindo a toda velocidade. Os faróis altos iluminaram o local, forçando os homens a se virarem para cobrir os olhos. Aproveitando a confusão, o motorista pisou fundo e fez a manobra, conseguindo passar por uma brecha estreita entre as caminhonetes. A ambulância sacolejou de forma brusca, quase encostando nos veículos de bloqueio, mas conseguiu seguir em disparada pela avenida. Ricardo olhou para trás pela pequena janela traseira e viu os homens correndo desordenados. Pareciam surpresos com a repentina aparição do outro carro. Victor, ao seu lado, soltou o ar que segurava nos pulmões, enquanto Miguel abafava um grito de susto ao sentir o solavanco. Dona Maria, visivelmente abalada, apertava uma medalhinha entre os dedos, repetindo o tempo todo: graças a Deus, graças a Deus. O motorista não diminuiu a velocidade até alcançarem um bairro mais movimentado, onde as lâmpadas dos postes iluminavam as vias com maior intensidade. Ricardo tocou o ombro de Miguel como se quisesse tranquilizá-lo. A verdade é que ele mesmo estava com o coração acelerado, sem acreditar que quase foram parados à força. Em questão de minutos, avistaram o prédio do hospital particular, um edifício alto, com fachadas de vidro que reluziam sob as luzes noturnas. Assim que a ambulância estacionou, 2 enfermeiras e um médico vieram ao encontro de Ana. Eles haviam sido alertados por Victor, que se adiantou para explicar rapidamente a situação. Ana foi cuidadosamente levada para dentro, conectada a equipamentos mais sofisticados. A correria dentro da recepção era grande, mas organizada. Uma enfermeira de semblante compassivo pediu que Miguel e Dona Maria se encaminhassem até uma sala de espera, para que Ana pudesse seguir direto para a avaliação. Ricardo e Victor seguiram próximos à maca, mas foram barrados na porta da ala de emergências por um médico que precisava de espaço para agir. Fiquem tranquilos, vamos cuidar dela da melhor forma possível, mas ela está em estado delicado, alertou o médico. Ricardo assentiu, sentindo ao mesmo tempo um alívio por finalmente colocá-la num lugar decente e um aperto ao perceber que sua luta ainda não terminara. Apoiou a mão no ombro de Miguel, que tremia de preocupação. O menino respirou fundo, com os olhos cheios de lágrimas, mas contendo-se por entender que aquilo era o melhor que podia acontecer à irmã. Passado algum tempo, uma enfermeira retornou ao saguão para falar com Ricardo. Parecia ansiosa, o que fez o coração dele disparar de novo. Ela precisa de procedimentos imediatos e muito caros.
Vamos precisar de autorizações específicas e o doutor está solicitando um cirurgião especializado para avaliar a infecção. O senhor sabe que isso não pode esperar. A voz dela tinha uma urgência que cortava como navalha. Ricardo, apesar do cansaço, sentiu uma nova onda de determinação. Já havia ido longe demais para recuar. Farei tudo o que for necessário. Dinheiro, recursos, contato com profissionais. O que tiver ao meu alcance. Não vamos deixar Ana correr mais riscos. A enfermeira, com semblante preocupado, o puxou de lado, pedindo que se afastasse alguns passos de Miguel e Dona Maria, que acompanhavam a conversa com atenção. Falou em tom mais baixo. Há também outras complicações envolvidas aqui. A cirurgia é muito cara e o hospital precisará das garantias financeiras o quanto antes. O senhor vai ter que assinar documentos de alto custo e o tempo está contra a gente. A enfermeira olha Ricardo nos olhos, avisando que Ana precisa de um procedimento muito caro e imediato e que o tempo está correndo rápido demais. Ricardo sentiu o peso do cansaço tomar conta de cada músculo do corpo, assim que a enfermeira lhe explicou em voz firme os custos e os riscos do procedimento que Ana necessitava com urgência. O corredor do hospital estava silencioso, com exceção de um bip baixo que vinha de um monitor na sala ao lado. Era madrugada e ele mal distinguia as horas no relógio. Precisava tomar uma decisão importante. Se pagasse aquela soma exorbitante, corria o risco de esgotar boa parte de seu patrimônio pessoal e ainda comprometer os rumos da empresa, que já oscilava com a repercussão pública de toda a situação. No entanto, ao pensar em Ana, tão frágil e indefesa naquele leito, não hesitou. Assinou os documentos que autorizavam o início do tratamento especializado, informou seus dados de contato financeiro e entregou o cartão de crédito corporativo para cobrir o que fosse necessário. Uma leve tremedeira percorreu suas mãos enquanto colocava a caneta de volta no bolso. Não era medo de perder dinheiro. Era o choque de perceber que, apesar de sua fortuna, nunca se sentira tão vulnerável diante de algo tão simples: a vida de uma criança. Assim que a enfermeira saiu para registrar tudo, Ricardo se recostou na parede do corredor, soltando o ar num suspiro longo. Fechou os olhos e deixou a cabeça pender para trás por alguns segundos. Precisava reunir forças para encarar as consequências daquele ato. Sentia no fundo do peito que havia feito a coisa certa. Ao abrir os olhos, notou Miguel parado a poucos passos, à porta de uma sala envidraçada que dava para a UTI, onde Ana fora internada. O menino, cabisbaixo, segurava o bonequinho surrado que sempre acompanhava a irmã. Parecia querer agradecer, mas o orgulho e a dor ainda travavam suas palavras. Obrigado, saiu-lhe num fio de voz, sem ousar erguer totalmente o olhar. O senhor foi corajoso, mas também, eu não sei se é certo gastar tudo com a gente. Ricardo se aproximou, pousando uma mão suave no ombro do menino. A vida de sua irmã vale cada centavo, Miguel. Não pense que é desperdício ou favor. É o mínimo que posso fazer. O menino fez que sim, piscando forte para conter as lágrimas. Ali, diante daquela porta, os dois ficaram em silêncio por alguns instantes, observando através do vidro o movimento contido dos enfermeiros. Ana estava ligada a aparelhos que monitoravam seu coração e sua respiração. E havia um cateter passando fluidos pela veia. Parecia tão pequena naquela cama grande, envolta em lençóis brancos. Nesse meio tempo, o celular de Ricardo começou a vibrar sem parar no bolso. Atendeu de má vontade ao ver que era mais um membro do conselho da empresa. A conversa foi curta e desagradável. O homem do outro lado informou que aquele gasto monumental tinha chegado aos ouvidos dos acionistas. Era provável que, se Ricardo continuasse injetando dinheiro numa causa pessoal sem retorno aparente, perderia o controle majoritário das ações. Você está colocando toda a estrutura do grupo em risco, acusou o conselheiro.
Faça o que é certo para os negócios. Ricardo cerrou os dentes, sentindo a raiva pulsar. Chegava a ser irônico. Um de seus principais diretores alegava que ajudar a salvar uma criança era algo que poderia arruinar a empresa. Mas ele não se daria ao trabalho de argumentar mais. Precisava lidar com problemas maiores naquele momento. Desligou com um simples "vou fazer o que considero certo" e guardou o aparelho, desejando que o conselho, ao menos uma vez, entendesse o lado humano da situação. Passava das 2 da manhã, quando ele finalmente teve a chance de sentar-se num banco da área de espera. Dona Maria chegou, tentando controlar as lágrimas, e se sentou ao lado dele. Ainda vestia a mesma roupa simples do dia anterior. Apoiou uma das mãos trêmulas no braço de Ricardo, num gesto de gratidão misturada à culpa. Sinto muito a confusão que estamos causando, Sr. Ricardo. Sei que sua empresa está abalada, que o senhor vem recebendo ameaças. Me sinto péssima de ver tanta briga por causa da gente. Ele abaixou a cabeça, tocado pelo sofrimento dela. Não se culpe. Quem criou essa confusão toda foram pessoas que não se importam com a vida dos outros. Vocês só estão lutando para salvar a Ana. Dona Maria fungou, secando as lágrimas. Disse que rezaria por todos que estavam ajudando, inclusive pelos médicos. Estava frágil, mas firme em seu desejo de ver a neta voltar a sorrir. Ao passar da madrugada, o hospital ia se aquietando. Os corredores ficavam cada vez mais vazios. E só o som de algumas conversas sussurradas e equipamentos médicos quebrava o silêncio. Ricardo, incapaz de descansar, andava de um lado para outro em frente à UTI, às vezes tentando vislumbrar algum movimento de Ana, às vezes checando novas mensagens no celular. A maioria eram de amigos, perguntando se era verdade o que os jornais estavam noticiando, ou de sócios indignados com a queda no valor das ações. Ele ignorava grande parte desses recados. A única coisa que importava agora era o estado de Ana. Lá pelas 3:30 da manhã, Victor Mendes apareceu, segurando 2 xícaras de café. Encontrou Ricardo quase encostado na parede, os olhos pesados. Entregou-lhe um dos copos, ainda exalando o aroma forte. "Achei que você ia precisar disso", disse Victor, com um meio sorriso. "Como estão as coisas?" Ricardo deu de ombros, tomando um gole pequeno de café. Tinha um gosto amargo, mas ao menos o manteria acordado. "Eles precisam de um cirurgião especializado e vão fazer alguns procedimentos para estabilizar a infecção. Deve sair bem caro, mas eu dei sinal verde para tudo. Eles começaram a preparar a cirurgia para o início da manhã." Victor assentiu e o encarou com certa admiração. "Sabe, sempre achei que você era só mais um magnata egocêntrico, mas hoje estou vendo o outro lado. Se precisar de apoio para enfrentar seu conselho, podemos tentar vender parte dos seus ativos a tempo de evitar um rombo maior." Ricardo, de certa forma, se sentia mais acolhido ao ouvir aquilo de alguém que antes fora rival. Baixou o copo e respirou fundo. "Nunca me senti tão impotente. Tenho dinheiro, mas esse dinheiro não impede doenças, nem corrige injustiças, nem faz o tempo voltar. Se Ana..." Parou a frase no meio, temendo pronunciar o pior cenário. Victor colocou a mão no ombro dele, um gesto de solidariedade. "Vai dar certo. Você não estaria aqui se não acreditasse nisso." Logo surgiram passos apressados no corredor. Um cirurgião de jaleco, segurando um prontuário, veio se aproximando. Trazia uma expressão tranquila, mas determinada. Confirmou a necessidade urgente de um procedimento, explicando por alto que era fundamental remover focos infecciosos e fortalecer o organismo de Ana antes que a doença avançasse. "Começaremos ao nascer do dia. Quanto mais cedo, melhores as chances." Ao ouvir isso, Ricardo sentiu um misto de alívio e apreensão. Se o plano do médico era conduzir a cirurgia pela manhã, significava que a menina ainda tinha chance de sobreviver, mas era um sinal de que o caso era grave demais para esperar.
Ele lançou um olhar a Miguel, que se mantinha debruçado sobre a janela da UTI, encarando a irmã. Notou que o menino estava pálido e cansado, mas decididamente não arredava o pé dali. Miguel, sentindo a aproximação do cirurgião, se virou com o coração na boca. Queria ter certeza de que fariam tudo o que pudessem. Em voz baixa, perguntou se aquilo significava que Ana ia melhorar. O médico sorriu, embora de forma contida, e respondeu que estavam fazendo o possível. O resto dependia de como o organismo dela reagiria ao tratamento. A noite se prolongou numa vigília tensa. Ricardo tentou checar 1 ou 2 vezes as finanças pelo aplicativo do banco, constatando que seus investimentos tinham despencado diante das incertezas do mercado. Recebeu algumas mensagens de texto com manchetes que anunciavam uma possível crise na cúpula de sua empresa. Ele bloqueou o aparelho, deixando tudo de lado. Precisava manter a cabeça firme no que realmente importava naquele instante. Uma criança que não poderia esperar a maré mudar. O tempo parecia se arrastar. Dona Maria cochilou numa cadeira, exausta. Miguel resistia, lutando contra o sono, às vezes piscando devagar para não adormecer. Victor circulava pelos corredores, buscando outras xícaras de café para manter o grupo desperto. Por fim, por volta das 5h30, surgiu um movimento maior no setor de cirurgias. Médicos com máscaras passavam apressados, enfermeiros preparavam macas. Ricardo levantou-se de um pulo ao ver 2 auxiliares entrando na UTI para transferir Ana. Era o momento tão aguardado e temido. As luzes brancas do corredor pareciam mais fortes, quase agressivas, iluminando cada detalhe. Sentiu o coração dar um salto ao vislumbrar a maca com Ana saindo, enrolada em lençóis limpos, conectada a tubos e monitores. O cirurgião reapareceu com o prontuário em mãos, fazendo sinal para que não seguissem além daquela porta. Miguel, em desespero, tentou acompanhar, mas foi contido por uma enfermeira delicadamente. Com uma expressão encorajadora, o médico disse: "Já está na hora. Precisamos começar agora mesmo para não perder a janela de oportunidade." O relógio marca o amanhecer quando o cirurgião cruza a sala de espera e anuncia com gravidade: "É o momento. Precisamos iniciar agora." O relógio marcava o início da manhã, quando os médicos empurraram a maca de Ana pelos corredores em direção à sala de cirurgia. Ricardo, Miguel e Dona Maria os acompanharam até a última porta permitida, onde precisaram parar. Uma enfermeira de aparência cansada, mas compenetrada, lhes explicou que o procedimento seria complexo e possivelmente demorado. Em seguida, afastou-se, fechando as portas duplas atrás de si. O silêncio que se instalou logo após foi quase sufocante. Miguel ficou estático por alguns segundos, os punhos cerrados, como se não quisesse desgrudar os olhos daquelas portas. Dona Maria tocou de leve o ombro do neto, sussurrando orações que misturavam súplica e esperança. Ricardo, por sua vez, sentiu o coração acelerar de um jeito que poucas vezes experimentara na vida. Sempre se orgulhara de sua frieza em decisões importantes, mas, diante da saúde de Ana, percebia-se impotente, incapaz de controlar o rumo dos fatos. Ele olhou para o celular, que vibrava insistentemente no bolso. Notificações surgiam uma atrás da outra, a maioria sobre a empresa ou sobre solicitações de entrevistas. Algumas mensagens vinham de membros do conselho, outras de repórteres querendo saber detalhes da história que já circulava nos jornais. Cansado, Ricardo bloqueou a tela e colocou o aparelho no modo silencioso, guardando-o de volta sem ver quem chamava. Naquele instante, toda a agitação do mundo externo parecia supérflua diante do risco real que Ana corria. Encostou-se na parede fria do corredor. Enquanto tentava controlar a respiração, flashes de memória o levaram de volta aos tempos em que lutara para construir sua empresa do zero. Recordou-se das horas sem dormir, de cada reunião arriscada,
das negociações internacionais, das vezes em que quase falira antes de finalmente dar a volta por cima. Lembrou também da satisfação que sentiu quando começou a figurar entre os grandes empresários do país. E agora, tudo isso parecia tão distante. Sentia-se diante de uma crise que dinheiro algum seria capaz de resolver por si só. Miguel, ainda parado, apontou para uma cadeira próxima, como se quisesse que Ricardo se sentasse. O menino tentava, no fundo, demonstrar alguma preocupação, mas não conseguia se desprender da tristeza. "Você acha?", começou Miguel, virando o rosto na direção de Ricardo. "Acha que a minha mãe tinha orgulho de ter trabalhado na sua empresa? Foi ali que ela conseguiu pagar minha escola por um tempo antes de tudo desabar." Ricardo foi pego de surpresa pela pergunta. Olhou para o garoto, sentindo um aperto no peito. Afinal, descobrira recentemente que a mãe de Miguel fora demitida em circunstâncias suspeitas, provavelmente envolvidas em cortes de custos. Será que ela havia sofrido injustiças? Será que ela sentira raiva dele? Começou, mas a voz falhou. "Espero que sim. Gostaria de acreditar que, ao menos por um período, ela viu nessa empresa uma chance de oferecer uma vida melhor a vocês. Mas admito que nem tudo foi feito de modo justo." Miguel desviou o olhar, pensativo. Pareceu aceitar as palavras, embora as incertezas não sumissem. Deu alguns passos, então se sentou numa das cadeiras de plástico encostadas à parede, mantendo o foco nas portas da sala de cirurgia. Ricardo sentiu vontade de dizer mais, mas não encontrou palavras. O silêncio permaneceu por um bom tempo. Passados alguns minutos, a figura alta de Victor Mendes surgiu no corredor, carregando um saco de papel com sanduíches e 2 garrafinhas d'água. Caminhou em passos rápidos até Ricardo, estendendo um dos lanches. "Achei que precisassem disso. Ninguém pregou o olho direito nem se alimentou, não é?" Ricardo agradeceu com um meneio de cabeça, pegando o sanduíche sem muito apetite, mas ciente de que precisava de energia. Victor deixou outro para Miguel e se aproximou de Dona Maria, que continuava rezando baixo num canto, quase abraçada ao terço que trazia consigo. Ela ergueu os olhos e sorriu de leve, aceitando a água. "Obrigada, meu filho. Estou rezando para que o procedimento dê certo. Não quero perder mais ninguém", disse a idosa. Victor pousou a mão no ombro dela, num gesto de apoio, para depois se voltar a Ricardo. "Alguma notícia lá de dentro?" "Nada ainda", respondeu Ricardo. "Disseram apenas que é um caso complicado." Quase no mesmo instante, uma enfermeira se aproximou, vestida de verde, segurando uma prancheta contra o peito. Tinha olheiras fundas, mas falou com clareza. "Estão na metade do procedimento. O quadro da menina é delicado. Há risco de complicações, mas o cirurgião está fazendo o possível." Ela não pôde dizer muito mais. Escusou-se, pois precisava voltar. Bastou aquela informação rápida para que a angústia se instalasse com mais força. Ricardo começou a andar de um lado para outro, incapaz de ficar parado. Ora checava o relógio, ora espiava pelas portas trancadas, como se pudesse enxergar Ana através delas. Depois de muito tempo, sentindo a cabeça girar de preocupação, ele se lembrou dos jornais e da infinidade de mensagens que havia ignorado. Lembrou-se também do conselho de administração. Deu uma olhada rápida em algumas manchetes nos sites de notícia. Havia insinuações sobre sua possível remoção do cargo, notas sobre a queda das ações, especulações de que ele estaria a caminho da falência. Uma parte de si, mais racional, sabia que precisava contra-atacar de alguma forma. Não podia deixar que a narrativa fosse dominada por boatos ou por quem quisesse prejudicá-lo. Foi então que decidiu expor a situação diante do público, de uma forma que deixasse claro seu compromisso social. "Victor", disse ele em voz firme, aproximando-se, "vou dar uma entrevista coletiva
Chamar alguns jornalistas de confiança. Não vou deixar que torçam a história a favor deles. É hora de falar sobre a Ana, sobre o sistema falho que não atende as crianças que mais precisam. Vitor ergueu a sobrancelha, surpreso. Você tem certeza? Um pronunciamento público pode atrair mais gente contra você. Sim, mas também pode atrair apoios. De qualquer forma, estou perdendo tudo por fazer o que é certo. Não vou ficar calado. Vou explicar por que estou ajudando essa família e por que a empresa precisa mudar. Eles se dirigiram a um canto isolado do corredor. Victor puxou o celular e telefonou para um jornalista conhecido, combinando uma possível entrevista para o dia seguinte. Enquanto falava, Miguel, que até então observava tudo de longe, aproximou-se com receio. Você vai contar para todo mundo a nossa história. Não quero que a Ana seja tratada como caso de caridade para aparecer em jornal. Ricardo respondeu com calma. Não se preocupe. A ideia é proteger vocês. Só quero mostrar que existe um problema muito maior que a sua família enfrentou e que eu, de certo modo, contribui para isso sem perceber. Vou dizer que a gente tem que mudar esse sistema, porque ninguém mais deveria passar pelo que vocês estão passando. Miguel abaixou a cabeça, pensativo. Não contestou, mas ainda parecia desconfortável com a ideia de exposição na mídia. Ricardo percebeu e tentou tranquilizá-lo, dizendo que seus nomes e rostos não seriam explorados sem consentimento. O menino não respondeu. Havia ali uma mistura de medo e resignação, pois se aquilo ajudaria outros na mesma situação, talvez fosse algo bom. O tempo passou devagar. Médicos, enfermeiros e assistentes vinham e iam pelo corredor, trazendo bandagens, medicamentos e instrumentos cirúrgicos. A cada nova movimentação, Ricardo e os outros trocavam olhares aflitos, procurando alguma notícia, mas as horas simplesmente se arrastavam. Dona Maria cochilava recostada numa cadeira, abraçada ao terço, enquanto Miguel resistia ao sono, apoiado ao lado dela. Vitor saiu para resolver algumas pendências e retornou com informações vagas sobre gente da imprensa, aguardando um pronunciamento. Por volta do meio-dia, o barulho de passos mais acelerados no corredor chamou a atenção deles. Um dos cirurgiões que operava Ana surgiu com o jaleco manchado de respingos, máscara pendurada no pescoço. Tinha um semblante sério, difícil de decifrar. Ricardo sentiu todo o ar sumir dos pulmões. Miguel deu um salto, despertando de um cochilo leve, enquanto Dona Maria imediatamente levou a mão à boca. O médico se aproximou, mantendo uma postura cautelosa, e se deteve diante do grupo. Parecia exausto, como alguém que passara horas focado em cada detalhe de um procedimento delicado. Ricardo engoliu em seco, sem saber se deveria falar primeiro. Depois de alguns segundos, que pareceram uma eternidade, o cirurgião ergueu os olhos para eles. Precisamos conversar. Fizemos tudo o que pudemos. Todos prendem a respiração, enquanto o cirurgião parece procurar as próximas palavras. Exausto, sem deixar claro se traz boas ou más notícias. Fizemos tudo o que pudemos. O médico manteve o olhar sério por mais alguns instantes, o jaleco mostrando manchas recentes da longa cirurgia. Parecia indeciso sobre que tom usar, até que, enfim, soltou um suspiro. Conseguimos conter a infecção e estabilizar o quadro da menina. Foi um procedimento delicado, mas por hora Ana está fora de risco iminente. Contudo, não podemos dizer que ela está completamente fora de perigo. Serão necessários vários dias de observação intensiva e mais tratamentos de suporte. Miguel soltou um longo suspiro de alívio, pressionando as mãos contra o rosto, como se quisesse segurar as lágrimas. Dona Maria uniu as mãos em prece, repetindo, "Obrigada, meu Deus", sem parar. Ricardo baixou a cabeça, sentindo o coração se acalmar um pouco depois de tantas horas de aflição. Deu um passo à frente e encarou o cirurgião com gratidão. "Obrigado. De verdade, agradeço tudo o que fizeram.
O médico fez um aceno de cabeça, sorrindo discretamente. Ainda precisamos de mais detalhes sobre o estado da paciente. Ela passará um tempo na UTI para se recuperar da cirurgia e depois poderemos avaliar a evolução. Se tudo correr bem, em algumas semanas poderemos transferi-la para um quarto comum. Ao ouvir isso, Miguel ergueu o olhar cheio de esperança. Aos poucos, o que antes fora apenas medo se transformava em crença de que Ana poderia sair dessa. Dona Maria, mesmo trêmula, aproximou-se do médico com reverência. "Posso ver minha netinha?" O médico explicou que Ana ainda precisaria de algumas horas para se recuperar completamente da anestesia. Porém, prometeu que, assim que fosse seguro, eles poderiam visitá-la na UTI, desde que respeitassem as medidas de higiene e silêncio. A mulher assentiu, enxugando as lágrimas, e todos o observaram se afastar pelo corredor. Ficaram ali, por mais alguns instantes, digerindo a notícia de que finalmente havia motivos para acreditar na melhora de Ana. Victor surgiu logo depois, trazendo café fresco. Olhou para a expressão de alívio de todos e concluiu que as notícias eram boas. Quando Ricardo resumiu o que o cirurgião dissera, Victor deu um sorriso genuíno, comentando que isso justificava cada risco que eles assumiram. "Tenho certeza de que valeu a pena", disse, entregando o copo de café a Ricardo. "Mas você sabe que lá fora a situação não está menos tensa. A imprensa já sabe que você está aqui. E o conselho da sua empresa também." Ricardo voltou a sentir aquela fisgada de preocupação. Durante todo aquele período, enquanto Ana lutava pela vida, ele pouco se importara com a turbulência no mundo dos negócios. Mas, agora que havia alguma estabilidade quanto à saúde da menina, seria preciso encarar a realidade. Estava quase à beira da falência, suas ações despencavam, e havia uma forte possibilidade de ser destituído da presidência. Contudo, aquela situação também o fizera abrir os olhos para problemas sociais que antes ele apenas ignorava. "Não tenho mais como voltar atrás", murmurou ele pensando alto. "Não dá para fingir que essas pessoas não existem, que problemas como o de Ana não acontecem todo dia." Nesse instante, uma enfermeira de feições gentis aproximou-se, pedindo que Miguel e Dona Maria fossem até o vestiário colocar aventais estéreis. Eles poderiam ver Ana por alguns minutos, respeitando as normas da UTI. A alegria nos olhos do menino contrastou com o medo que ainda carregava. Ele seguiu a enfermeira de perto, enquanto Dona Maria vinha atrás, rezando. Ricardo suspirou, sentindo-se ao mesmo tempo exausto e aliviado. Permaneceu no corredor, acompanhado de Victor, que se mostrava solidário. Um silêncio cheio de significados se estabeleceu entre eles, até que Ricardo resolveu quebrá-lo. "Você se lembra daquela conversa que tivemos sobre criar algo para ajudar outras pessoas na mesma situação da Ana? Algum tipo de centro de apoio?" Victor assentiu. "Sim. Cheguei a pensar que, no início, poderíamos tentar parcerias com fundações já existentes. Mas depois de tudo o que vi aqui, talvez devêssemos pensar maior. Algo que realmente faça diferença." Ricardo focou o olhar em um ponto distante do corredor, onde alguns médicos conversavam baixinho. Havia uma determinação nova em seu semblante. "Eu decidi que quero construir um lugar onde famílias em situação de vulnerabilidade possam receber atendimento médico básico, educação, apoio profissional. Não apenas uma clínica, mas um centro comunitário completo." Victor franziu os lábios refletindo. "Isso certamente vai precisar de muito dinheiro. E você sabe que sua empresa não está em condições de bancar essa empreitada sozinha." "Sei, mas posso vender parte das minhas ações, se necessário, ou buscar parcerias com gente disposta a investir num projeto social. Estou cansado de ver o lucro ser a única prioridade. Quero fazer algo que realmente mude a vida das pessoas." Victor o encarou, admirado, lembrando do rival durão que conhecera anos atrás,
obcecado por negócios. Parecia que aquele Ricardo estava bem diferente. Havia uma leveza, apesar de toda a atenção vivida. "Conte comigo", respondeu por fim, estendendo a mão. "Farei tudo o que puder para apoiar esse plano." Antes que pudessem continuar conversando, receberam a visita de um jornalista que fora autorizado a entrar por algum contato de Victor. Trazia consigo uma pequena câmera e um gravador. Em voz respeitosa, pediu a Ricardo uma rápida entrevista sobre o que estava acontecendo. Perguntou como a saúde de Ana evoluía e se ele realmente pensava em criar um grande centro de apoio social. Ricardo, a princípio, hesitou. Não queria transformar aquele momento tão pessoal em espetáculo. Entretanto, lembrou-se de Miguel e Ana, lembrou-se de todas as crianças que conhecera rapidamente naquela clínica improvisada e percebeu que a publicidade podia ajudar. Precisava mostrar que aquela causa não era apenas uma fantasia de milionário ou propaganda barata. Aceitou falar, então, sobre as falhas que presenciara no sistema público de saúde e sobre a importância de criar um espaço onde as famílias pudessem recorrer sem burocracias desumanas. Falou também do sofrimento de Dona Maria e Miguel, ressaltando que ninguém deveria passar por tal angústia por falta de recursos. Destacou ainda que seu objetivo não era autopromoção, mas demonstrar que qualquer pessoa com poder e influência poderia, se quisesse, investir em melhorias reais na sociedade. A entrevista foi curta. O jornalista não fez perguntas invasivas. Ao final, agradeceu, garantindo que publicaria uma matéria que mostrasse a perspectiva humanitária de Ricardo e a urgência do caso de Ana. Saiu sem incomodar mais, deixando Ricardo e Victor a sós no corredor. Um ar de esperança parecia se formar ali, naqueles minutos de tranquilidade após a tempestade. De vez em quando passavam enfermeiros, médicos, mas já não havia a mesma correria caótica. Pouco depois, Miguel e Dona Maria retornaram do breve encontro com Ana. O menino se aproximou de Ricardo, exprimindo um sorriso discreto. "Ela abriu os olhos, sabe? Bem pouquinho, mas abriu. Vi que estava respirando melhor." Ricardo fechou os olhos por um instante, sorvendo aquele alívio. Tocou de leve no ombro do garoto e devolveu o sorriso. "Ela é forte. Logo vocês estarão juntos em casa, ou em algum lugar melhor." Dona Maria, ainda emocionada, cruzou-se num gesto de agradecimento. Em seguida, abraçou Ricardo com um carinho que o pegou de surpresa. Murmurou algo sobre Deus abençoar todas as pessoas boas que ajudaram. Agradeceu por não terem sido abandonados na hora mais crítica de suas vidas. Ricardo sentiu um aperto na garganta, retribuindo o abraço. Pensou em quantas vezes passara por cima de problemas alheios, envolto em cifras e contratos, sem notar quantos Sandras e Miguéis e Anas existiam ao seu redor. Logo, os minutos de calmaria foram interrompidos por uma mensagem que surgiu na tela do celular de Ricardo, que apitou mesmo no modo silencioso. Era de um membro veterano do conselho exigindo uma reunião de urgência. A empresa precisava dar uma resposta à mídia, aos acionistas, e não podiam mais esperar por explicações. Ricardo leu a mensagem e olhou em volta. Vira Dona Maria cansada, mas esperançosa. Miguel tentando ser forte para a irmã. Victor observando de canto, aguardando a próxima decisão. Não restavam dúvidas de que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar o furacão que se formava na sala de reuniões da companhia. Talvez isso significasse perder o controle do império que construíra, mas também sabia que não poderia continuar do mesmo jeito. Respirou fundo, ciente de que o passo seguinte definiria seu futuro e o de muitas outras pessoas. "Vou precisar ir atrás de resolver isso agora. Posso perder a presidência, mas não vou perder meu caráter", disse em voz baixa para si mesmo. Victor assentiu, entendendo a gravidade do momento. Miguel e Dona Maria, mesmo sem conhecerem profundamente o universo empresarial, perceberam o quanto aquela mensagem representava.
Ricardo sabia que o tempo era curto e que precisava agir com firmeza para não deixar o projeto do centro comunitário morrer antes de começar. Caminhando em direção à saída do hospital, pensou na mala que deixara no porta-malas do carro. Tinha guardado algumas roupas e documentos importantes, prevendo que teria que viajar para a sede da empresa ou se instalar em algum local neutro até as coisas se ajeitarem. O próximo passo seria enfrentar o conselho cara a cara, um confronto que ameaçava retirar tudo que ele construíra ao longo de décadas, menos a convicção de que ajudar as pessoas era o único caminho certo. Ainda exausto, mas determinado, entrou no veículo, ligou o motor, lançou um último olhar ao prédio do hospital e depois fitou o retrovisor, onde pôde ver Miguel e Dona Maria na calçada, acompanhados de Victor. Pareciam uma pequena família improvisada em meio ao caos. Deu uma leve buzinada de despedida, prometendo a si mesmo que voltaria para ver Ana assim que resolvesse as pendências urgentes. Precisava garantir a manutenção daquele tratamento, sem falar na construção do projeto de centro comunitário que começava a florescer como um sonho real. Então, em casa, antes de partir, Ricardo arruma uma pequena mala, pronto para encarar o conselho cara a cara, ciente de que essa reunião poderá definir o futuro de seu sonho e o tratamento contínuo de Ana. Ricardo chegou ao prédio onde ficava a sede da empresa pouco antes do almoço. Tinha passado em casa apenas para tomar um banho rápido e trocar de roupa, mas os acontecimentos recentes não lhe saíam da cabeça. Apesar do prédio imponente com painéis de vidro e do saguão decorado, nada parecia capaz de acalmar o turbilhão que sentia por dentro. Ele atravessou as portas giratórias e avançou pelo piso de mármore, observando funcionários que o reconheciam e desviavam o olhar, receosos. Ali estavam pessoas que, durante anos, haviam se orgulhado de trabalhar para um líder firme. Agora, temiam que toda a estrutura estivesse prestes a desmoronar. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou rostos tensos ao redor de uma longa mesa oval. Muitos dos sócios e conselheiros estavam presentes, alguns com as feições fechadas, outros simulando neutralidade. Não demorou para que um dos mais antigos membros quebrasse o silêncio. Ricardo, precisamos conversar seriamente. As últimas notícias não são boas. Ações despencando, acionistas em pânico, contratos suspensos, e tudo isso por causa das suas atitudes impulsivas. Ricardo ficou de pé à cabeceira da mesa, observando cada pessoa ali. Passou os olhos no semblante de cada conselheiro antes de responder. Se minhas atitudes impulsivas salvaram uma vida, então qualquer perda financeira valeu a pena. Mas quero deixar algo claro. O motivo de estarmos em crise não é ajudar uma criança em estado crítico, e sim o medo que vocês têm da opinião pública. Alguns se entreolharam, incomodados com a acusação. Outro conselheiro pigarreou, olhando para suas anotações. Fomos informados de que você quer redirecionar fundos da empresa para construir um tipo de centro comunitário. Só podemos interpretar isso como loucura. Seria um gasto colossal, sem retorno certo. Ricardo ergueu o queixo decidido. Não se trata de caridade cega. É uma mudança de rumo. Durante anos, nos vangloriamos de ser um grupo robusto, mas ignoramos quem precisava de oportunidade. Foi preciso ver Miguel e Ana sofrerem para eu entender que podemos, sim, contribuir de forma mais ativa para melhorar a vida de muita gente. O debate esquentou. Alguns conselheiros alegavam que a empresa não tinha responsabilidade social além do básico exigido por lei. Outros chamavam o projeto de romântico demais. Ricardo deixou que falassem sem interromper. Quando a discussão se acalmou, retomou a palavra. Talvez eu não tenha trazido essa proposta de maneira gradual, mas já é tarde demais para voltar atrás. Não vou pedir permissão para fazer o que considero certo. Se vocês acham que estou arriscando a estabilidade do grupo,
podem votar pela minha remoção. Um silêncio pesado se instalou na sala. Finalmente, o membro mais antigo pigarreou. Não nos force a esse extremo. Temos histórias de sucesso juntas. Mas, se você insiste em levar esse projeto adiante, terá que fazê-lo por conta própria, sem comprometer a estrutura da companhia. Ricardo quase sorriu, pois já esperava essa postura. E tinha se preparado. Abriu a pasta que carregava e apresentou documentos. Propostas de venda parcial de suas ações para levantar fundos, sem afetar a parte que pertencia à empresa. Estou disposto a entregar boa parte do meu controle acionário e deixar a presidência, se isso for o que vocês exigem. Mas meu nome ainda está ligado à marca e posso usar minha influência para converter isso em algo positivo, se vocês me apoiarem publicamente nessa empreitada. Caso contrário, assumo toda a responsabilidade e a companhia ficará livre para tocar seus negócios sem mim. As reações foram variadas. Alguns conselheiros permaneceram irredutíveis, insistindo que era um erro. Outros demonstraram cautela, mas não se opuseram frontalmente. Foi Vitor Mendes, que chegara minutos antes para prestar apoio a Ricardo, quem deu o passo decisivo. Se eu, como investidor independente, entrar com parte do capital para esse centro comunitário, reduzimos a pressão sobre a empresa. Também podemos atrair outros patrocinadores. Os ânimos se acalmaram. Os que estavam mais relutantes passaram a encarar a ideia como menos ameaçadora ao patrimônio do grupo. No fim, depois de horas de negociação, ficou definido que Ricardo se afastaria da presidência para não prejudicar o desempenho da empresa. Em troca, não seria expulso de forma humilhante e manteria uma fração das ações, o suficiente para continuar envolvido nos rumos futuros. O projeto do centro comunitário seguiria sem ser bloqueado pelos antigos sócios, embora sem qualquer participação direta da companhia. Quando Ricardo assinou os documentos, sentiu um misto de tristeza e alívio. Era o fim de uma era em sua vida, mas um começo promissor para algo maior. Recebera, inclusive, garantias de que a mídia corporativa não receberia ataques diretos contra ele. A porta-voz do grupo divulgaria uma nota neutra, informando apenas que ele saía para projetos pessoais. Ao sair da sala, encontrou o corredor repleto de funcionários curiosos. Alguns cochichavam, outros olhavam com cumplicidade, demonstrando respeito por sua decisão. Ele se despediu de forma breve e pegou o elevador, levando consigo uma mala leve, porém simbólica. Continha só o essencial, como se carregasse a própria história resumida. Na sequência, foi direto ao hospital onde Ana se recuperava. Encontrou Miguel sentado numa cadeira plástica ao lado do leito, segurando o bichinho de pelúcia da irmã. Dona Maria estava ali perto, recitando algo em voz baixa, talvez uma oração. Ao ver Ricardo, o menino levantou-se de supetão. "E aí? O que aconteceu?" Ricardo pôs a mão no ombro dele, com um sorriso cansado. "Eu deixei de ser presidente da minha empresa, mas consegui o que precisava para seguir com o plano do centro comunitário. E ainda mantive parte das minhas ações para que a gente não ficasse sem recursos para seu tratamento e de outros que precisarem." Miguel piscou, tentando assimilar aquilo. Ainda mantinha certo receio de se alegrar antes do tempo, mas a expressão mais leve de Ricardo lhe deu confiança. Então perguntou: "E por que você fez tudo isso?" Ricardo olhou para Ana, que dormia amparada por aparelhos, o rosto menos pálido do que antes. Pensou em tudo que vivera nas últimas semanas, as ameaças, as portas fechadas, as reviravoltas. Suspirou. "Porque eu não conseguiria mais viver sabendo que poderia ajudar quem realmente precisa, e não fiz nada. Vocês me mostraram o que é importante. Dali em diante, as mudanças vieram em sequência." Vitor ajudou Ricardo a encontrar o terreno ideal,
Uma área grande, próxima às comunidades carentes onde Dona Maria e Miguel moravam, com espaço para construir salas de atendimento médico, salas de aula, uma cozinha comunitária e até uma pequena biblioteca. Com o auxílio de novos parceiros e doações, o projeto ganhou fôlego. A mídia começou a noticiar a iniciativa como um raro exemplo de filantropia autêntica. Alguns críticos taxaram o ato de jogada de marketing, mas a repercussão positiva foi maior. Passaram-se alguns meses até que Ana recebesse alta definitiva, já com a saúde bem melhor. Nesse ínterim, Miguel também frequentou aulas de reforço, oferecidas por voluntários que logo fariam parte do quadro fixo do futuro centro comunitário. Dona Maria acompanhava tudo com um sorriso orgulhoso. Cada tijolo erguido no canteiro de obras representava para eles um passo em direção a uma vida mais digna. Por fim, chegou o grande dia. O centro comunitário, batizado em homenagem à mãe de Miguel, abriu suas portas com uma pequena cerimônia simbólica. Voluntários, médicos, moradores locais, repórteres curiosos e até alguns antigos parceiros de Ricardo compareceram. Houve discursos breves, fitas coloridas decorando o pátio e até uma apresentação de música infantil. Embora simples, o evento transbordava esperança. Miguel ajudou a plantar flores em um jardim que começava a brotar nos fundos do centro. Dona Maria, de olhos marejados, orientava outras famílias que estavam chegando para buscar atendimento. Ricardo, ainda vestindo roupas casuais e com as mãos sujas de terra, sorria ao observar cada detalhe. Percebia que todo o sacrifício, a carreira, o status social, o dinheiro arriscado, havia valido a pena. Agora, pessoas humildes encontrariam ali uma chance de receber cuidados médicos, apoio psicológico, atividades educacionais e, acima de tudo, respeito. No meio do burburinho, Miguel se aproximou de Ricardo, segurando um regador. Juntos, eles molharam um canteiro repleto de mudas recém-plantadas. Em silêncio, trocaram um olhar que dispensava palavras. O garoto entendia que aquele lugar nascera do mesmo punhado de terra que um dia tentara roubar para enterrar sua mãe. E exatamente nesse instante, cumprindo o destino do novo capítulo de suas vidas, ele voltou o rosto a Ricardo, olhando-o com uma mistura de admiração e alívio, compreendendo que, de uma tragédia, haviam construído um futuro em que outros talvez jamais precisassem sofrer como eles sofreram. Logo em seguida, o olhar se moveu para o jardim, em plena floração, simbolizando o florescer de uma nova vida até nos momentos mais sombrios. Enquanto o centro comunitário abre suas portas, Miguel lança um olhar a Ricardo com uma mistura de admiração e alívio, reconhecendo em silêncio que, da tragédia, eles construíram um futuro onde outras pessoas talvez nunca precisem sofrer como eles sofreram. A câmera, ou ponto de vista, percorre o jardim em plena floração, simbolizando como mesmo nos tempos mais sombrios pode surgir uma nova vida.